saudação a todos, em nome de Jesus. Com prazer estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, sob o título Submissão, bênção para o crente viver, com base na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 25. E o versículo-chave, que é o 17, diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrai o rei. Muito bem, o alvo desta lição, meus irmãos, é que sejamos incentivados a ter comportamento coerente com a nossa fé, nos relacionamentos e também com as autoridades constituídas em todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos. Aliás, a partir do lar, que é a primeira sociedade, não é? Muito bom, queridos. Então a palavra-chave contida nas exortações do apóstolo Pedro é submissão. Submissão. E submissão, meus irmãos, no sentido de dever e testemunho perante o rei, os senhores, o cônjuge e até perante o mundo perseguidor. Não para fazer-lhe vontade, mas para não revidar mal por mal e saber padecer por amor à justiça. Primeiro, consideraremos então a submissão às autoridades civis. Não é necessário encarecer a importância prática que essa doutrina possui para os dias de hoje, quando fatores políticos e insatisfações da vida podem arrastar os crentes, como as demais pessoas, a posições de rebeldia agressiva e violenta contra as autoridades constituídas. A insatisfação social pode levar-nos a cometer esse tipo de erro, não é? E nos insurgir contra as autoridades. E isto não é de Deus. Isto não é bom. Então começa aqui o nosso estudo com o testemunho dos peregrinos. Testemunho dos peregrinos. Algo maravilhoso, meus irmãos. O apóstolo Pedro ele já havia, né, exortado os seus leitores a purificarem a alma. Purificarem a alma. Porque eram gerados de Deus. E agora pede que manifestem duas atitudes. A primeira delas, então, é a abstenção das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Fazem guerra contra a alma. E, aliás, o apóstolo Paulo já vai se referir a isto lá em Gálatas 5, não é? A luta, a guerra que há entre a carne e o espírito, entre o espírito e as paixões carnais, não é? As paixões carnais. Então o apóstolo Pedro, no versículo 11, diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Combatem contra a alma, não é? A guerra interior, a batalha interior, não é? E lembra-lhes então de que, além de serem gerados de Deus, são também peregrinos e forasteiros. Peregrinos porque estão de passagem. Forasteiros porque estão fora da sua pátria, fora da sua terra, fora da sua casa. Então assim, o apóstolo Pedro nos mostra que nós vivemos neste mundo,
de passagem, não é? De passagem. Então, meus amados, os peregrinos e os forasteiros, não é? Eles não se embaraçam, nem se comprometem com as situações da sua morada temporária. Não se prendem a isso. Não se prendem a isso. Jesus, ele fala na sua oração sacerdotal, intercessória, né? De que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos de passagem. Por isso, irmãos, nós precisamos, de modo submissa a Deus e aos homens, né? Aqueles que têm autoridade, ter uma vida simples, sabendo que tudo aqui que angariamos, que conquistamos, é para o nosso bem-estar temporário. Temporário. Não é? Temporário. Por isso, precisamos valorizar em maior grau, não é, as coisas que são permanentes, a cidade permanente, aquilo que vai permanecer, e não nos prendermos às coisas temporárias, às coisas fúteis, às vezes, de valor, mas às vezes fúteis, que não merecem tanto a nossa atenção, não é? Não merecem. O apóstolo Paulo, ele vai usar então a expressão esperança da glória, em Romanos capítulo 5, verso 2, a esperança da glória. Então, irmãos, o Filho de Deus, ele vive neste mundo à sombra e nas inspirações da esperança, dessa esperança celestial. Nós vivemos nesta esperança, trabalhamos por esta esperança, somos motivados por esta esperança, a esperança da glória permanente, da glória celestial, onde viveremos para todo sempre, né? Eternamente. Isto é precioso. Então, meus amados, nós temos aqui nossa nova condição, não é, de possessão peculiar de Deus. Ele nos separa, não é, como povo seu. Isso é algo precioso. Povo seu, peregrinos aqui, mas permanecentes na eternidade. É para isso que ele nos prepara, né? Nossa verdadeira cidadania não está aqui na terra, está no céu, não é? Há tantos que brigam por cidadania aqui na terra. Não, devemos brigar pela cidadania celestial, porque lá é a posição sublime, né? É a posição sublime. Então, por sermos estrangeiros nesta terra, meus irmãos, devemos abster-nos dos prazeres mundanos, malignos, não é? Deste mundo, que procura exatamente destruir a alma. Esses prazeres, eles têm como finalidade não nos proporcionar um prazer permanente, valoroso, importante, mas o seu maior objetivo está na destruição da alma. E, infelizmente, muitos são levados por isso. Segundo aspecto, né, desse testemunho dos peregrinos, está na manutenção exemplar do procedimento no meio dos gentios. No meio dos gentios. Olha o que o apóstolo Pedro nos fala no versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observarem. Meus irmãos, é maravilhoso porque isto vai combinar com São Mateus capítulo 5, versículo 26, quando Jesus diz que, ali no Sermão do Monte, né, que é pelas nossas boas obras, é que o Pai Celestial é glorificado.
E uma das obras maravilhosas que o crente deve desenvolver neste mundo é a obra da submissão, né? Do que trata este ponto, a obra da submissão, o valor do testemunho. Às vezes nós falamos muito, mas dizemos pouco. Falamos muito, mas testemunhamos pouco. Falamos muito, mas vivemos pouco. E o mundo nos observa. Então, um dos melhores testemunhos, ou das melhores maneiras de testemunharmos, é no silêncio, é no exemplo. É no exemplo. Lembremos-nos do caso de Eliseu, né? Eliseu não disse nada. Eliseu não se identificou para aquela mulher. Não. Apenas passava. E aquele passar dele chamou a atenção daquela mulher. E ela então vai dizer para o marido: vejo que este homem, não é que passou um dia, não, que passa sempre, que tem passado. Eu vejo que a maneira dele se conduzir, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Então, amados, é o chamado testemunho silencioso, né? Silencioso. Então é bom relembrarmos, meus irmãos, de que quando Pedro tratou de obediência às autoridades e à lei, ele não se referiu a um contexto de democracia ou a um Estado de direito. A ordem foi dada a pessoas que viviam nas mais terríveis e horrendas condições de servidão do Império Romano, que tratava seus conquistados com crueldade, com crueldade, com crueldade. E então ali, o melhor testemunho não era de se levantar contra a autoridade, se insurgir contra o Império, não. Era de obedecer às ordens, obedecer às ordens. Evidente que desde que isso não fosse ferir a consciência cristã, não é? Como muitos morreram por não obedecer às ordens romanas para o culto ao imperador. Não. Este tipo de obediência não conta para o crente. Obedecer ordens para o pecado, não. Ordens para o pecar, não. Não. Ordens para não pecar, isto sim. Isto sim. Então, irmãos, os cidadãos obedientes à lei. Obedientes à lei. Muito bem, o versículo 13 vai nos dizer: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Não existe outra maneira de tapar a boca dos ignorantes, a não ser pelo bom serviço, o bom serviço. Às vezes, com palavra, irmãos, nós não conseguimos conquistar a simpatia do adversário. Adversário que digo aquele que pensa diferente de nós, que tenta desfazer da nossa fé. Mas às vezes com atitude nós conseguimos. Com atitude nós conseguimos. Isto é maravilhoso. Eu me lembro, irmãos, de um senhor que trabalhava numa fazenda, e esse senhor era analfabeto. Mas homem de Deus. Nessa fazenda trabalhava muita gente. E o dono era muito rico, um homem poderoso naquele lugar. E um dia, aquele homem disse o seguinte:
Eu não respeito a ninguém aqui nessa fazenda. Era muito prepotente ele. Aqui só tem um homem que quando abre a boca, eu tenho que me calar. É o Senhor fulano de tal. Meus irmãos, a maneira de viver é que vai identificar o grau de autoridade que temos para testemunhar. É a maneira de viver. Há muitos que falam muito, mas a sua maneira de viver não condiz com o que falam. Por isso precisamos cuidar, né? Cidadãos obedientes à lei. Então, como dissemos, irmãos, o apóstolo vai escrever aos crentes que estavam sob ameaça de perseguição movida pelo Império Romano. Primeiro século terrível para os crentes, terrível. Os crentes morriam às remessas, sem piedade eram sacrificados. E mesmo assim, o apóstolo Pedro está incentivando, ensinando os crentes a que fossem cidadãos obedientes à lei. Obedientes à lei. Meus irmãos, não importa se o chefe está tratando com a injustiça, não importa se o nosso governador está desviando verba ou não, se está dirigindo bem ou não, se o nosso presidente está dirigindo bem ou não, não importa. Eles pagarão por si e nós pagaremos por nós, se não agirmos de maneira submissa para com a sua autoridade. Então, como crentes no Senhor, nós precisamos estar enquadrados à lei. Não devemos pensar ou esperar que ela nos enquadre, não, porque aí será terrível. Quando o crente é enquadrado pela lei, é horrível, horrível. Significa que ele está fora dos padrões. Mas quando ele se enquadra à lei, é maravilhoso. Significa que ele é um bom cidadão da terra e bom cidadão do céu. Essa dupla cidadania, irmãos, é que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Não podemos ser bons cidadãos na terra e esperar que sejamos bons lá no céu. Não, não. Precisamos estar coerentemente vivendo, a fim de que sejamos dignos de honra, né? De honra e de respeito. Mesmo assim, nós recebemos a exortação, né? Mesmo procurando ser de maneira coerente bons crentes, mas o apóstolo está exortando a nós também. Sujeitai-vos a toda instituição humana. O princípio cristão que se estabelece é o da obediência às autoridades, né? Autoridades, uma vez que são instituídas pelo Senhor. Isso é precioso, né? Isso é precioso. Paulo vai falar em Romanos 13 que esta instituição governamental, legal, é dada por Deus e que a lei vem de Deus. Vem de Deus. Aliás, devemos pensar que das últimas palavras de Jesus no seu julgamento a Pilatos, né, foi exatamente esta. Foi esta. Nenhum poder você teria se Deus não te concedesse. Nenhuma autoridade você teria, Pilatos, se do alto não te fosse enviada. Coisa preciosa, não é? Às vezes o homem se arvora a ser tanta coisa e se esquece que o princípio disto que ele está querendo ser vem de Deus. E porque vem de Deus, ele deveria ser, então, um governante adequado à lei e não um corrupto da lei, não é? Que na verdade ele não está corrompendo a lei, ele está se corrompendo por não cumpri-la. Não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, meus irmãos, a maneira de reagir é exatamente pela prática do bem, não é?
E o apóstolo está dizendo que pela prática do bem, o crente tem a condição de emudecer a ignorância dos insensatos. Emudecer. De tal maneira que eles não tenham como nos criticar. Não tem. Exatamente pela prática do bem. Se somos praticantes do bem, eles não terão condição de nos criticar. O estudo aponta então no terceiro ponto o sentido cristão de liberdade. O sentido cristão de liberdade. Então o apóstolo vai dizer o seguinte: como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não liberdade para vivermos a libertinagem. Não. Liberdade como servos de Deus, para vivermos como cidadãos do reino de Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Isto é, amai o amor fraternal. Amai, praticai isso. Temei a Deus. Honrai o rei. Evidentemente que o rei aqui ele está representando a autoridade, mesmo. Até porque nós não temos monarquia no Brasil, né? Então não poderíamos honrar o rei, né? Mas a autoridade, que hoje, no caso, assim, o nosso modo de governo é presidencialismo, né? Então hoje não é o rei, é o presidente. Honrar o presidente. Honrar. Então nós temos aqui este quádruplo, não é? a ser observado, não é? Primeiro, honrar o próximo, não é? Honrar o próximo. O apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente isso: termos o próximo como superior a nós mesmos. Depois, amar a fraternidade, amar o amor fraternal, temer a Deus, não ter medo de Deus, mas honrá-lo como o Senhor dos Senhores, honrar o Rei, né? Que é o Senhor menor, Então, meus amados, uma das maiores bênçãos do Evangelho, né, é que ele torna o homem livre. João 8,36, Jesus vai dizer isto aí: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou, noutra versão, certamente sereis livres. Livres de quê? Do rei? Do presidente? Não. Livres do pecado. Livres da condenação do pecado. Livres do poderio do pecado. Se o Filho vos libertar. Então, irmãos, o Senhor nos libertou para a liberdade, para vivermos a liberdade consciente, não é? É algo maravilhoso isto. Entretanto, meus irmãos, o fato de sermos livres não nos dá o direito de usar para a libertinagem, não é mesmo? Como já dissemos, usar a liberdade para coisas que não procedem, coisas que não são coerentes e nem condizentes com a pureza cristã que a Bíblia e que o Evangelho nos propõe, não é mesmo? Então, meus amados, há porém outro problema, não é, relativo a esse princípio da liberdade. Como somos livres, Pedro responde: como servos de Deus, nossa liberdade é na esfera do serviço de Deus. Somos livres para vivermos
à vontade para onde queremos, fazemos o que queremos, não. Livres para servirmos ao Senhor. Observe uma coisa, o homem ele é servo, ele nasceu servo e será servo a vida toda, porque a definição de servo é servidor, é aquele que serve, é aquele que serve. A única diferença é que o homem ele é um servo do inimigo, que faz a sua vontade. No momento em que ele aceita Jesus, ele continua servo, só que muda de senhorio. Ele deixa de servir ao inimigo e passa a servir ao Senhor, ao Criador, ao Salvador. Por isso é precioso esta submissão serviçal ao Senhor dos Senhores. Isso é maravilhoso, porque vai honrá-lo e vai dignificar o servo, que, como servo do pecado, ele não tem nenhuma dignidade. Mas como servo de Deus, sim. Como servo de Deus, sim. Então, meus amados, meus queridos irmãos, liberdade cristã põe a vontade de Deus em primeiro lugar. A liberdade cristã, ela põe a vontade de Deus em primeiro lugar e não a nossa vontade. Essa então é a diferença. Quando somos salvos, a nossa vontade passa a ser secundária. Ela abre lugar, ela cede lugar à vontade de Deus. Agora, o servo não tem vontade? Se não tivesse, não teria nenhuma importância ser servo de Deus, se ele não tem vontade. Mas é evidente que ele tem. Todo servo tem vontade. Todo servo tem vontade. Só que a sua vontade nem sempre é a principal. E aí está a beleza do serviço. É quando a sua vontade cede lugar à vontade de Deus, que é melhor do que a sua. Eu, como servo de Deus, tenho minhas vontades, tenho. Só que eu tenho que saber se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver, eu preciso tomar o cálice da submissão. Da submissão. Observemos, irmãos queridos, o exemplo de Jesus. Jesus está no Getsemane, mas a vontade dele não era ir para a cruz. A vontade humana de Jesus, naquele momento, não era ir para a cruz. Tanto que ele ora ao Senhor por 3 vezes ao Pai. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Ao final, ele vai dizer, então, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus, como servo, o servo sofredor, que Isaías assim o denomina, como servo sofredor, a sua vontade era não sofrer aquele cálice. Não. Mas ele entendeu que a vontade do Pai era que ele passasse por aquela cruz. E então ele cedeu à vontade do Pai. E assim é um exemplo para nós, meus amados. Se a minha vontade não bate com a vontade de Deus, eu devo me submeter à vontade dele. Precioso isso, né, meu amado? Precioso isso, precioso. Muito precioso para a nossa vida, né? Então, meus queridos irmãos, a submissão dos empregados. Submissão dos empregados. O ponto seguinte desta lição. Então vejamos bem o que a palavra nos diz, nos versículos 18 e 20. O dever da submissão, né? Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos.
padecendo injustamente. Por quê? Que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Meus amados irmãos, é precioso isto, não é? Porque no tempo de Pedro, não é? Havia escravatura. Havia escravatura. O cristianismo não pretendeu, por meios violentos, né, e revolucionários, livrar a sociedade dos primeiros tempos dessa mancha social. Não. Veja só, em 516 a.C., o templo ele foi reedificado, né? Ele foi reedificado por Zorobabel. Os irmãos lembram-se disso, né? Se lembram disso. Agora, a grande importância, meus irmãos, é que Deus volta a estar entre o povo. Coisa gloriosa, né? O povo volta de Babilônia, não tem templo, está destruído. Então agora Zorobabel vai reconstruir esse templo e o Senhor volta a habitar nesse templo e volta a dirigir o seu povo. E é precioso porque o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, ele vai dizer que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força nem por violência, não é? Os cristãos não deviam conquistar a simpatia dos seus algozes, daqueles que estavam a serviço de Roma perseguirem os cristãos. Não deviam conquistar por força, até porque força os cristãos não teriam para conquistar o Império Romano, mas não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então aqui o profeta está mostrando, irmãos, que nós não vamos quebrar o nosso inimigo que nos acusa, ou que tenha antipatia ou aversão a nós por sermos crentes. Não vamos quebrar trocando palavras, ou quem sabe querendo ganhar no grito, não é? Não por força, não por violência, mas pela inteligência. Ou seja, vamos quebrá-lo pela força do Espírito. Pela força do Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Precioso isto, né? Submissão aos bons e aos perversos. Bons e aos perversos. Pedro, ele aconselha os servos, né? Os trabalhadores de uma comunidade doméstica, vamos dizer assim, aqueles que trabalham em residência, como era no caso aqui nosso, né, no princípio da nossa história, época da escravidão, né, aqui, época do colonialismo, né, o Brasil colônia, em que havia escravidão ainda. Então nós tínhamos, né, aqui os escravos domésticos, aqueles que trabalhavam na casa ou nas casas dos senhores, né? Os senhores do café, os senhores do engenho e por aí afora. E o que o apóstolo está aconselhando é que nem sempre são cordatos, nem sempre concordam, não é? Cordatos, nem sempre eles têm um espírito de concordância conosco, nem sempre, mas precisamos ser pacientes, não é? Submissos a eles, ser submissos aos bons. Quando nos tratarem bem, vamos ser submissos a eles. Quando nos tratarem mal, vamos ser submissos a eles. Enfim, nós somos submissos, não importa a quem. Isso é que é importante, não é? Então,
é maravilhoso quando nós vamos ver que isto é em todas as esferas. Isto é em casa, o empregado doméstico, não é? Empregado doméstico. Isto é fora de casa, na sociedade, os funcionários, né? Funcionários públicos ou mesmo de iniciativas privadas. Essa submissão, ela é interessante, né? Muito interessante. E às vezes nós vemos em setores de trabalho, né? No caso do trabalho, vamos dizer, público, né? São chamados de repartições, né? Então, nas repartições, nós vemos que há servos de Deus que são respeitados, por mais que sejam algozes, os chefes, debochados, né? Mas o crente, ele é respeitado. Porque é crente? Não. O incrédulo não quer nem saber da nossa fé. Não. Porque somos bons cidadãos. Somos submissos às suas ordens. Fazemos da melhor maneira possível. Isto é muito bom. Muito bom. Esta submissão aos chefes, isso é algo maravilhoso. Você trabalhar de espírito pronto. Espírito pronto. A submissão, ela tem dois tipos de espírito, né? O primeiro é a prontidão. E segundo é a brandura. A brandura. Isso quebra qualquer um. Você ter o espírito da submissão. Você é submisso. E você aceita ordens, até ordens que você não concorda. Mas não lhe é dado o direito de discordar ou de questionar. Né? Ou de questionar. E o segundo espírito é o da brandura. Ser brando. Olha, eu vou cumprir essa ordem porque você está mandando, você é o chefe. Eu não aceito, eu não concordo com isso. Não. Isso não agrada a Deus. Não. Em segundo lugar, porque você é o subordinado. É o subordinado. E cabe ao subordinado cumprir ordens. E é interessante que lá no exército se diz o seguinte: ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Por que não se cumpre? Porque você tem um respaldo legal. Se o seu superior manda você fazer uma coisa que não é coerente com a sua função, é uma aberração, o que se chama muito hoje, não é? A questão da autoridade, né? Autoridade. Exagero, né? Abuso de autoridade. Então você não cumpre, porque a lei vai te respaldar. Por isso, então, lá se diz que ordem absurda não se cumpre, porque você tem a cobertura legal. Mas se não é absurda, meu irmão, vamos cumprir. Deus é o juiz e Ele julgará se estamos certos ou errados. E Ele vai julgar. O segundo passo aqui está no sofrimento do servo submisso. O sofrimento. Então, versículo 19 e 20, repetindo, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, sois afligidos e sofreis? Que glória será essa? Que glória será essa? Mas se injustamente sofremos, isto será agradável para Deus, que nos recompensará por estarmos cumprindo aquilo que a lei determina. Agora, se eu estou sofrendo por algo que não fiz, isso não é glória, não é glória. E eu me lembro daquele caso
de um rapaz. Ele saía da escola dominical, um domingo, né? Claro. E estava muito quente, calor terrível. Ele chegou no ponto do ônibus, entrou num botequim para tomar um guaraná, tomar um refrigerante, estava muito calor. E ele entrou ali, pediu o refrigerante e está tomando o refrigerante. Mas ele não sabia que minutos antes, havia tido uma briga muito feia naquele botequim. Uma briga terrível. E foi chamada a polícia. Tinha sido chamada a polícia. E enquanto está tomando o refrigerante, a polícia chegou. Chegou, foi aquele quebra-quebra, e pegaram o camarada que promoveu a baderna, jogaram no camburão, jogaram aquele crente também. Jogaram o crente também. E lá foi ele. Chegando à delegacia, o delegado examinou a todos, né, cordialmente, deu a sentença de cada um e falou lá para o auxiliar: prenda esse rapaz e pode dar um corretivo nele. Ah, não, senhor, mas eu estava tomando guaraná e tal, só passei ali para tomar um guaraná e tal. Dá um corretivo nesse crente, porque ele precisa saber que botequim não é lugar de crente. Botequim não é lugar de crente. Esse crente certamente apanhou bastante na cadeia, mas ficou feliz, né? Ficou feliz porque apanhou porque era crente, porque os demais que não eram crentes não apanharam tanto. Ele sofreu porque disse que era crente. E aprendeu a lição de que, conforme diz a Bíblia, nós devemos fugir da aparência do mal, né? Fugir do local que é pecaminoso. Então, meus amados, exemplo máximo de submissão. Máximo de submissão. Pedro vai falar que nós fomos chamados, né? Chamados para sermos exemplo. Para sermos exemplo através da submissão, né? A realidade do sofrimento de Cristo. E ele vai mostrar que Cristo era justo e ele sofreu não por causa da sua injustiça. Porque o próprio Pilatos, antes de lavar suas mãos, ele diz: eu não vejo nenhum crime neste justo. Nenhum crime. Ele não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu nenhum pecado. A injustiça que ele sofreu foi por causa da minha injustiça. A sua injustiça, a injustiça que ele sofreu, foi por causa da minha injustiça. Então, meus amados, ele foi um exemplo maravilhoso, né? O exemplo maravilhoso. Ou seja, o justo sofreu pelo injusto. O santo sofreu pelo pecador. A natureza do seu sofrimento, né? Natureza do seu sofrimento. Então, Pedro ele vai descrever a intensidade e a reação de Jesus, né, diante do sofrimento, ou a injustiça do sofrimento, a injustiça, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, diz o versículo 22. Meus amados, não cometeu pecado, sofreu injustamente, não havia dolo ou falsidade no que dizia. As acusações no seu julgamento, como dissemos, né, foram acusações falsas, mas mesmo assim o Senhor ainda pediu perdão por eles, porque só depois eles haveriam de reconhecer que tudo que fizeram e disseram contra o Senhor foi falsamente. Nada era verdade. Inclusive, para corroborar isto, nós temos a questão daquele centurião
estava comandando a crucificação de Cristo, o que alguns dizem que o seu nome era Longinus, não é? Aquele romano Longinus. Ele, depois da crucificação, da morte de Cristo, ele vai bater no peito e vai dizer: verdadeiramente este era filho de Deus, este era justo. E assim como ele disse o que até então ele não pensava desse jeito, ele achava que estivesse crucificando mais um malfeitor, que dois estavam, né? Mas agora, depois daquele episódio, depois daquela demonstração, né, da deidade de Cristo, ele vai entender que aquele homem não era realmente o que diziam ser. E com certeza, muitos daqueles que o crucificaram ou que pediram a sua crucificação, assim entenderam também. Meus irmãos queridos, é maravilhoso o valor do sofrimento, né? O valor do sofrimento. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, ao pastor e supervisor, ou superintendente, melhor dizendo, das vossas almas. Superintendente é aquele que entende mais, é aquele que entende mais. Meus irmãos queridos, sermos sujeitos ao Senhor é algo maravilhoso, porque Ele entende mais. Ele, além de ser bispo, que quer dizer superintendente, Ele é o que entende mais e pode dirigir a nossa vida com a melhor perícia. Com a melhor perícia. Meus irmãos amados, a concessão de uma nova vida. Concessão de uma nova vida. Os cristãos não estão mais presos ao pecado e por isso então podem viver para a justiça. Viver para a justiça, dando-se a si próprios, dando-se a si mesmos, não é mesmo? Para que a justiça venha a se expressar no mundo em todas as suas formas possíveis. Meus amados, nós estávamos desgarrados pela nossa injustiça. O Senhor nos resgatou pela justiça dele e nós fomos sarados de todo procedimento pecaminoso. Fomos sarados, fomos libertos de toda a acusação do inimigo e nós nos tornamos ovelhas obedientes, porque ovelhas sempre fomos. Sempre fomos. Desde o Éden, quando nos desgarramos do superintendente e bispo das nossas almas. O Senhor veio para nos reintegrar ao rebanho. Isto é algo precioso, não é? Algo maravilhoso. E meus amados, então para concluir, eis alguns aspectos, né? Algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, eu tenho, não é, alguma dificuldade para dominar as paixões carnais. Eu consigo conviver dominantemente com as paixões carnais. Aquilo que tem me trazido dissabor por me causar tanta guerra contra o meu espírito. Eu enfrento obstáculos para manter procedimento exemplar entre os incrédulos. Ou eu não tenho dado bom testemunho por leviandade. Eu tenho tido muito obstáculo, eu tenho tido muito desafio para manter, não é, esta vida exemplar diante do mundo.
Quais são as restrições para a sujeição do cristão a todas as instituições humanas? Quais são? Que problemas tenho enfrentado para viver dentro dos limites da minha liberdade? Qual o problema que tem vindo sobre mim para que eu desrespeite os limites? Eu tenho extrapolado os meus limites, mas tem sido necessário. Tem sido necessário. O Evangelho, ele tem trazido para mim algum sofrimento na relação com os superiores, onde eu trabalho. O Evangelho tem sido para mim um peso no trato com os meus superiores, ou eu tenho sido intratável com eles, mas não que o Evangelho me causa essa dificuldade. Como tem sido a minha reação diante das pessoas e também diante das pressões, não é? Por ser cristão. Qual tem sido a minha reação? Qual tem sido? Coerente à fé que professo? A minha reação tem sido condizente com o Evangelho que prego e que vivo no local de trabalho, na minha vizinhança, dentro da minha casa? Dentro da minha casa. Penso que é possível, então, tornar e tomar, né, como modelo os sofrimentos de Cristo. Penso que é possível. Recordemos então o verso 21. Cristo padeceu por vós, por mim, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Meu irmão querido, às vezes a cruz do cristão é pesada. Eu reconheço isso, é muito pesada. Mas lembremos-nos de que a cruz de Cristo também foi pesada. E ele precisou de Simão Cirineu, para ajudá-lo a se levantar com a sua cruz. E até o ajudou a carregar um pouco. Porventura, ele não reconhece a minha dificuldade, o peso da minha cruz? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E é por isso que ele deixou o seu exemplo, para que nós sigamos as suas pisadas, as suas pisadas. Que Deus a todos abençoe e que assim seja. Amém. Amém.